Oi, pessoal, eu estou aqui para gravar com vocês a nossa primeira aula. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, que é um momento de isolamento social. Eu preferia mil vezes também estar em sala de aula, conversando com vocês diretamente, eu acho muito mais interessante. Porém, nesse momento, pede que a gente se afaste para que a gente se preserve. Eu espero poder ajudá-los, né? E o que vocês precisarem de mim, vocês podem tentar entrar em contato pelo Instagram, tudo deixando mensagem que, na maneira do possível, na medida do possível, eu posso auxiliar. Nosso primeiro contato vai ser para a gente conversar sobre o gênero textual editorial, que é o quarto capítulo desse primeiro módulo de vocês, tá? Então, eu vou procurar colocar aqui para vocês o módulo, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para a gente tentar entender direitinho que gênero é esse, tá? Gênero textual, né? Aqui, ó, editorial, certo? Aqui, você já ouviu alguém acusar um jornal de ser tendencioso? Durante bastante tempo, muitas pessoas criticavam as publicações da imprensa sobre a acusação de deixarem de lado o caráter estritamente informativo. Afinal, a função dos veículos de comunicação é informar a população de forma isenta, imparcial, mostrando os diversos lados de um mesmo fato ou de um problema sem tomar partido. Aí eu pergunto a vocês, imagine um jogo do Flamengo com o Corinthians lá e aí teve uma anulação de um gol lá. Difícil que os jornalistas de São Paulo juntam no partido deles, né? Então é mais ou menos isso, não era para tomar. No entanto, isso nem sempre era colocado em prática e esses mesmos veículos constantemente falhavam por demonstrar demais os posicionamentos da publicação. Para evitar isso, nesse sentido, foi criado o editorial, a fim de que o jornal e as revistas pudessem expor suas ideias de maneira clara, direta, sem sofrer repreensões. Nesse capítulo, a gente vai estudar esse gênero textual. Página 575 do módulo de vocês, tá? Agora, eu vou compartilhar com vocês um resumo que eu fiz do editorial em PowerPoint, tá? Então, gente, vamos aqui primeiro. O que é um editorial? É um tipo de texto utilizado na imprensa, especialmente em jornais e revistas, que tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro e indiferente. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa. A objetividade e imparcialidade não são características desse tipo textual, de tipologia textual, uma vez que o redator dispõe da opinião do jornal sobre um assunto narrado. Então, essa é uma seção do jornal onde o jornal pode colocar a sua opinião, tá? Seguindo, aqui, editorial. Podemos dizer que editorial é um texto mais opinativo do que informativo. Na hora que ele coloca opinião, deixa de ser informativo apenas para opinar. O editorial possui um fato e uma opinião. Ele possui o fato que ele vai dar a opinião sobre esse fato. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Pelas características apontadas acima, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, porque ele vai ter argumentação, pois desenvolve argumentos baseados numa ideia, nessa opinião, crítico, já que expõe um ponto de vista, e informativo, porque ele vai falar sobre um acontecimento. Então, ele tem essas três características apontadas: dissertativo, crítico e informativo, tá? As funções do editorial. O editorial tem como função explicar os fatos e sua importância, contextualizar historicamente, prever situações decorrentes do ato, formalizar juízos,
e morais, convocar ações de resposta. Então, na hora que ele vai colocar a opinião dele, ele vai argumentar historicamente, ele vai argumentar prevendo situações decorrentes daquele ato, ele vai formular juízos, tá? E ele vai dar a possibilidade de ações de resposta. Estes são publicados geralmente em uma página dedicada chamada página editorial, que frequentemente apresenta também cartas de leitores para o editor. Existe também uma página oposta a essa, que é a OPD, onde são publicados textos opinativos de escritores não afiliados à publicação. Entretanto, um jornal pode escolher publicar um editorial na primeira página. Normalmente, o editorial vai estar na primeira página, tá? Quais são os propósitos do editorial? Educar, contestar, normatizar, esclarecer, polemizar, provocar. Ele pode ser mais racional, trazendo elementos de análise mais crítica, ou ser mais emocional quando ele tem uma intenção de sensibilizar quem está lendo o editorial. Quais são as características do editorial? Ele expressa a opinião de jornal ou revista a respeito de um assunto da atualidade, quase sempre polêmico. O editorial tem a intenção de esclarecer ou alertar os leitores, alterar seus pontos de vista a respeito de algum assunto ou mobilizá-los para uma causa de interesse coletivo. A estrutura normalmente é que nem a dissertação: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Vamos ver mais características desse gênero. Tem uma característica chamada topicalidade. O tema analisado pelo editorial deve ser bem delimitado. Quase sempre refere-se a um fato bem recente ou às consequências históricas. Bom, topicalidade, então, o fato deve ser delimitado. Por exemplo, o editorial não vai falar de vários assuntos, ele vai falar de uma problemática, vai argumentar, defender ou ser oposição àquele acontecimento, certo? Impessoalidade. Diferente das outras vertentes do jornalismo optativo, o editorial não é assinado. Ninguém assina o editorial do jornal, porque a gente sabe que esse editorial representa a opinião daquele complexo jornalístico, tá? Ainda que seja escrito por um jornalista da própria redação, o editorial deve representar a opinião de todo o grupo e, portanto, não cabe personificação. Então, não é a opinião de um jornalista da Folha, de um jornalista do Globo, não, é a opinião do Globo, do grupo todo, certo? É de praxe ser redigido na terceira pessoa do singular, ok? Características. É importante deixar claro que o editorial não expressa necessariamente a opinião do dono do jornal, mas sim da empresa. Logo, o editorial deve exprimir o posicionamento de todos os sócios e acionistas da empresa. Eu não sou jornalista, não trabalho em jornal, não sei exatamente como funciona, mas eu acredito que devem fazer uma reunião, ter um consenso e aí eles vão opinar em nome da empresa, pelo que é melhor para a empresa deles, tá? Sobre determinado assunto, mesmo que nem todos concordem, mas aí a maioria vence, faz votação, imagino que seja nesse sentido. Vários veículos, principalmente revistas, têm uma seção que geralmente é denominada carta ao leitor. Nela, o editor, às vezes, o próprio dono da revista, apresenta aquela edição aos seus leitores, deixando claro o posicionamento da revista sobre os temas do momento. Então, a carta ao leitor é diferente, é uma carta ao leitor aonde vai assinar o dono ou o editor-chefe. Aí tem a assinatura embaixo, é o posicionamento, tá, da empresa, e eles estão assinando um nome. O editorial não se assina. Do ponto de vista conceitual, e ele foge à definição de editorial, no entanto, não deixa de ser a expressão da empresa também, porque nenhum dono
vai falar contra a própria empresa e nem o editor-chefe do jornal vai falar contra a ideia do jornal. Então, não é a mesma coisa porque é assinado, por o outro não, o outro representa um todo, o editorial é mais amplo, tá? Características, condensalidade. O editorial, ele desenvolve poucas ideias, naturalmente, porque se ele não vai defender vários assuntos, ele defende uma opinião, um assunto, e aí vai argumentar, falar e tal. Então, ele costuma ter entre 2 e 3 parágrafos, sendo, primeiro, exposição de uma tese. O que lembra isso? Redação dissertativa argumentativa, a tese. No segundo parágrafo, a argumentação da tese, redação dissertativa argumentativa. E no terceiro, a confirmação incisiva da tese. Aí ele vai reafirmar o pensamento dele, que seria a conclusão. Tá? Há uma ênfase nas afirmações, porque o editorial, ele não quer questionar ou levantar hipóteses, ele quer ser mais assertivo, ele quer mostrar a opinião dele, tá? Então, é mais opinativo. Características, plasticidade. Por ter um tom impessoal, o editorial deve fugir ao dogmatismo, que é uma ideia que vem sendo determinada e que ninguém questiona, tá? Isso não significa que ele não defenda claramente uma opinião ou uma ideologia, tá? Significa apenas que o texto dele evita jargões ou adjetivações, para manter a aparência de distanciamento, tá? O editorial é uma coisa formal, não é uma coisa, apesar de darem uma opinião deles, apesar de eles tentar, de uma certa maneira, influenciar na opinião de quem lê, é uma postura aparentemente distante, tá? Formal. Características, coação ao Estado. Ao expressar a opinião da empresa, o editorial defende também os interesses financeiros e corporativos da classe empresarial como um todo. Nesse ponto, o editorial cumpre o papel de vigilante do Estado em defesa dos interesses do setor privado. Isso é uma outra característica do editorial. Estrutura. Por ser um texto dissertativo argumentativo, apresenta a estrutura básica em 3 partes principais. Já falei, a introdução, que vai expor o conteúdo, né, o assunto, o desenvolvimento, que vai argumentar sobre aquele problema, e a conclusão, com a opinião da equipe do jornal, reafirmando o que eles consideram ser um problema. Correto? Então, aqui, tentando clarear para vocês a estrutura, as características do editorial, para que vocês tenham mais facilidade em reconhecer. Vamos voltar para o nosso módulo. Bom, então aqui a gente voltou para o nosso módulo, né, da página 575, que fala do editorial, tá? A gente já leu esse texto, você já ouviu alguém acusar um jornal de ser tendencioso, aí eu até brinquei com vocês com relação ao futebol, que normalmente é tendencioso sim para o futebol, né? E vamos aqui para. A gente tem um texto aqui bem interessante, que aí agora eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios, que se trata da inquietação
as inquietantes crises de gestão no projeto Copa, que foi sobre a Copa do Mundo, e há um editorial do Globo a respeito desse momento que aconteceu a Copa no Brasil. Aí, a partir desse texto, vocês vão observar que eles vão fazer vão analisar as características gerais desse gênero, que a gente já viu no nosso PowerPoint, tá? E vão detalhar a estrutura, que a gente já viu, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Sobre o editorial, tá? E eu atento a vocês aqui, ó, sobre uma coisa que não foi falada nesse texto que eu coloquei, que é a norma que é escrita, que o editorial ele é um texto estritamente formal e deve se escrever de acordo com a norma culta. Então, não cabe no editorial gírias, coisas desse sentido, tá? É um português mais apurado, certo? Eu gostaria que vocês lessem também o aprofundando aqui, ó, e o nosso contextualizando, que é o mito da imparcialidade jornalística. Isso tudo, gente, acrescenta para vocês em conhecimento de mundo, acrescenta ideias. Então, assim, ó, faz um esforço, vocês estão em casa, leiam os textos, porque realmente vale a pena. Nós temos os exercícios conceituais para fazer ensaio. Aí teve um probleminha. Os nossos exercícios conceituais, eles pedem um recorte de um editorial. E aí ficou complicado, porque como que eu vou pedir para vocês trazerem se a gente não vai se encontrar, certo? Então eu decidi escolher um editorial e eu vou colocar aqui para vocês, e gostaria que vocês pesquisassem na internet e em cima desse editorial que eu escolhi, vocês fizessem os conceituais. Eu acho que é uma maneira da gente trabalhar, tá certo? Então vamos lá para o editorial que eu escolhi. Pronto, eu escolhi esse editorial que é Preservação do Meio Ambiente. Esse editorial saiu no jornal Hoje em Dia. Vocês procurem aí na internet, tá? Anotem, por favor, aqui, ó, o endereço, hojemdia.com.br. Ele chama Preservação do Meio Ambiente. Ele foi escrito no dia 5. Deixa eu fechar aqui, gente. Peraí. No dia 5 de junho de 2015, tá? No Dia Mundial do Meio Ambiente. Gostaria que vocês lessem e, em cima desse editorial, vocês fizessem as respostas para mim. Estou aguardando de vocês essas respostas, tá? Peraí. Então, resolvido esse problema, né, dos conceituais, que eu espero que vocês respondam, aparece aqui os contextualizados na página 577, e aí depois eu tenho com vocês os exercícios de aprofundamento, ok? Eu aguardo de vocês essas respostas. No próximo encontro nosso, eu vou começar dando
o gabarito dessas questões, tá certo, gente? Uma boa semana, estudem bastante, tá? Continuem firme e forte, a gente aqui com muita saudade de vocês, tá? Então, até a próxima aula.